você gosta de coisas que fazem sentido. E eu também. Por isso, eu vou te apresentar 7 motivos para você regularizar o seu imóvel. Sabe por quê? Imóvel é um bem, é um patrimônio, uma riqueza. Mas para que você consiga acessar 100% dessa riqueza, ele precisa estar regular. Primeiramente, para você acessar 100% da riqueza de um imóvel, você precisa ser o proprietário. O proprietário é aquela pessoa que possui o registro de propriedade em seu nome, porque essa é a exigência da legislação brasileira. Proprietário é aquele que pode usar, gozar, dispor e reivindicar um bem. Se você não tem o registro de propriedade em seu nome, provavelmente você é somente um possuidor desse imóvel. Segundo o Ministério de Desenvolvimento Regional, dos 60 milhões de domicílios do Brasil, 30 milhões estão em condição de irregularidade, porque não possuem o registro. Ou seja, 50% dos domicílios brasileiros estão irregulares. Essa irregularidade é uma causa histórica aqui no país. Ela vem desde a monarquia e está presente nos tempos atuais. A sua causa, ela varia. Ela decorre desde invasões, construções de lotes irregulares, compra e venda também de forma irregular, e que tudo isso resulta em problemas e obstáculos para você acessar 100% da riqueza que um imóvel pode te oferecer. Então vamos lá, os 7 motivos para você regularizar o seu imóvel. O primeiro é a perda do valor de mercado. Se você tiver um imóvel e ele não estiver regular e você quiser vender esse imóvel, você perderá de 30% a 50% do valor de mercado desse bem. Isso porque quem compra se colocará numa situação de risco. Portanto, esse valor estará depreciado. A pessoa ela não se colocará numa situação de risco pagando o preço cheio daquele bem, não é mesmo? Além disso, se você vender um imóvel de forma regular, por exemplo, sem que a escritura esteja em seu nome, a pessoa que adquiriu poderá mover uma ação contra você. E isso te causará uma grande dor de cabeça. Você poderá responder civilmente por isso daí, pagando até uma indenização para essa pessoa. Se no momento da negociação essa irregularidade não ficou extremamente explícita no contrato. Segundo motivo, financiamento. Nós sabemos que o valor de um imóvel geralmente não é pequeno. São poucas pessoas que adquirem um imóvel de forma à vista. Por esse motivo, muitas pessoas precisam recorrer a um financiamento imobiliário. Se você tem um imóvel e o comprador deseja financiar esse imóvel, adquirir através de financiamento, ele só vai conseguir se o imóvel estiver regular. O banco, ele faz uma varredura tanto no cliente quanto no imóvel para avaliar o risco daquele negócio. Se esse imóvel ele estiver irregular, o banco não concederá o financiamento. Sabe por quê? Porque a varredura que é feita no imóvel é um avaliador do risco, e aquele imóvel, muitas vezes no contrato de financiamento, é a própria garantia de pagamento. Então, se você quer vender e o imóvel está irregular e o comprador quer comprar através de um financiamento, sinto muito te falar, mas você não vai conseguir. O banco ele vai negar esse pedido de financiamento. Terceiro motivo, geração de riqueza. Se seu imóvel estiver regular, ele poderá ser dado em garantia numa operação financeira. Isso acontece muito com imóveis rurais, os quais são dados em garantia através de um contrato de empréstimo, e esses produtores rurais, esses proprietários, eles pagam esse empréstimo mediante um prazo grande de carência, após um prazo grande de carência e com taxa de juros pequenos. Isso porque os imóveis rurais estão inseridos em um setor estratégico do governo, que é o setor agropecuário, de agronegócio, certo? Recentemente, inclusive, o governo federal ele disponibilizou o Plano Safra 2022, o qual concederá mais de 300 bilhões de reais para esse setor. Caso você tenha interesse em algum tipo de investimento dessa natureza, estude as condições de financiamento e invista nesse setor, porque tende a ser muito promissor. Eu tenho diversos clientes que nos buscam
para que regularizemos esses imóveis, a fim de dá-los em garantia para fazer dinheiro com isso daí, liquidar o patrimônio, reinvestir e triplicar, chega até a triplicar o valor que eles conseguiram no banco através de um empréstimo. Quarto motivo, regularize o seu bem para que você consiga deixá-lo como herança para os seus sucessores. Se você tiver um imóvel e ele não estiver regular, com o seu falecimento, ele não será herdado pelos seus sucessores, pelos seus filhos. O que é que acontece? Quando a pessoa falece, há uma transmissão automática de propriedade, mas para regularizar esse trâmite é necessário fazer um inventário. Somente é possível fazer um inventário com a transmissão da propriedade de forma regular, de forma formal, se esse imóvel estiver escriturado, registrado em seu nome, no nome do proprietário. Recentemente, eu fiz um testamento no qual envolviam bens que estavam regularmente inscritos no nome do testador. E isso somente foi possível porque o bem estava regular, ou seja, o registro de propriedade estava em nome daquela pessoa que estava testando. Se essa condição não existisse, esse testador, ele simplesmente deixaria a posse para os seus sucessores, fazendo com que, após o seu falecimento, essas pessoas, os seus sucessores, filhos, nesse caso, eles somente herdariam a posse. E para regularizar essa situação, eles precisariam utilizar a uso capião ou algum outro instrumento, gastando bastante dinheiro e tempo para que pudessem explorar 100% da propriedade e 100% da riqueza que esse bem pode oferecer a alguém. Sexto motivo, segurança. Contratos de compra e venda de posse não dão segurança nem ao vendedor, nem ao comprador. O que é que eu estou querendo falar para você? Se você está vendendo um imóvel e você somente tem a posse desse bem, você somente poderá fazer um contrato de compra e venda e o vínculo será somente entre as partes. Esse contrato, ele não terá publicidade. Por quê? Porque você não é o proprietário, você é simplesmente o possuidor e estará negociando a posse daquele bem. A pessoa que estiver comprando, ela não terá segurança. Ainda que esse contrato de compra e venda tenha firma reconhecida em cartório, o comprador, ele não será o dono, ele não será o proprietário, justamente porque quem está vendendo não é o proprietário, não é o dono, é simplesmente um possuidor. Então, um dos motivos para você regularizar seu imóvel é conceder segurança tanto para você quanto para quem está comprando o seu imóvel, visto que um contrato celebrado quando a propriedade está irregular não dá segurança a nenhuma das partes. Sétimo motivo, e é o motivo que eu mais gosto, é a paz de espírito. Caso você tenha um imóvel e ele esteja regular, ele esteja registrado em seu nome, você não perderá esse bem. Ele não poderá ser reivindicado por um terceiro. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes, um imóvel ele é negociado através de um contrato de compra e venda entre particulares, no qual o vendedor ele não é o proprietário e ele está somente negociando a posse. O comprador, ao adquirir aquela posse, ele ficará numa situação de risco e poderá perder aquele bem a qualquer momento. Sabe por quê? Porque o proprietário poderá reivindicar a sua propriedade, colocando esse comprador que está em risco fora do bem. Então, se você tem um bem, se você tem um imóvel no qual não possui o registro em seu nome, saiba que você está correndo um grande risco. Saiba que o verdadeiro proprietário, ou seja, aquele que tem um registro em seu nome, poderá reivindicar esse bem a qualquer momento. Esse é um exemplo típico que chega aqui no escritório. Recentemente chegou um caso muito emblemático, que foi uma pessoa que adquiriu um imóvel no litoral, uma casa de praia, em 92. Ao longo de todos esses anos, pagou IPTU, pagou água, pagou luz, mas nunca registrou em seu nome. Chegou até a pagar o ITV, que é um imposto de transmissão inter vivos, que é um imposto que se paga
numa transação como essa, numa compra e venda como essa. Mas ele nunca chegou a registrar em seu nome. O que foi que aconteceu? No ano de 2021, uma pessoa entrou na posse do imóvel e construiu, edificou uma casa. O comprador de 1992, que estava cuidando desse imóvel há bastante tempo, questionou essa pessoa que, notadamente entrou no seu imóvel e construiu uma casa. Ao questionar, ele descobriu que essa pessoa tinha comprado o imóvel e que tinha registrado em seu nome. Portanto, essa pessoa que comprou lá em 92, que fez um contrato de compra e venda com firma reconhecida em cartório, perdeu a propriedade, justamente porque quem comprou em 2021 e registrou imediatamente se tornou o real proprietário daquele bem. O que foi que realmente aconteceu? O vendedor de 1992 vendeu esse imóvel 2 vezes, em 1992 e em 2021. Mas o que guarnece o proprietário é o registro em seu nome. Portanto, se você quer ter paz de espírito em relação ao seu imóvel, independente do tempo que você esteja na posse, eu sugiro regularize esse imóvel e coloque o registro em seu nome. Dessa forma, eu te apresentei 7 motivos para você regularizar o seu imóvel, desde a paz de espírito até a geração de riqueza. Portanto, não cometa esses erros e regularize o seu imóvel.